Esses dias eu tava vagando pelo Twitter, até que eu fui agraciada com uma cena de um anime onde várias garotas de repente começam a se beijar, a tela dá um zoom nas tetas de uma delas crescendo no meio da pegação, e do nada, uma das mulheres de cada par se transforma em uma arma que é manuseada pela outra. E o pior de tudo é que ao presenciar tamanha visão, a primeira coisa que eu pensei foi: peraí, eu conheço essa porra. É o anime das lésbicas que viram armas ao terem um orgasmo. Bom, eu fui a clássica criança / adolescente otaquinha. A partir dos meus 11 anos eu comecei a assistir muito anime e a acompanhar a comunidade otaku de perto. O problema é que mesmo estando na fase adulta, eu ainda faço isso. Eu ainda não larguei a minha fase otaku, tanto que meus amigos vivem me zoando falando que eu sou assim. Porém, desde sempre, uma coisa que eu sempre gostei de acompanhar foram obras que continham relacionamentos entre mulheres. Quando eu tinha uns 8 aninhos, eu lembro que eu gostava muito de ficar lendo fanfics lésbicas de My Little Pony. E quando eu comecei a assistir anime, consequentemente eu também comecei a acompanhar e a apreciar bastante o gênero Yuri, porque na minha cabeça eu achava muito mais fácil um romance LGBT ser menos forçado do que um romance hétero. No fim eu descobri que eu achava isso porque eu gosto de meninas mulheres, mas enfim. Existe um grande problema nos animes LGBT, que é a fetichização. Isso não é algo exclusivo dos animes, na verdade existem, por exemplo, várias mídias lésbicas que são feitas pra agradar homens héteros que sentem prazer em ver duas mulheres pegando, ou várias mídias gays feitas pra agradar mulheres héteros, e por aí vai. Só que eu tenho a impressão de que a maioria dos animes Yuri são assim. Yaoi até que tem bastante desse problema também, mas parece que existem bem mais yaois que são bons e saudáveis do que Yuris. Ainda mais que yaoi é numericamente mais produzido do que Yuri. A nível de comparação aqui, o yaoi mais famoso de todos os tempos é um anime bem feitinho com um drama bacana. Ok, tem umas paradas esquisitas nos filmes, mas eu fiz que só a primeira temporada existe e ela é muito boa. E o Yuri mais famoso de todos os tempos é um anime incestuoso que romantiza a Eu vou me referir a essa palavra desse jeito o vídeo todo porque eu não quero ser desmonetizada. E por algum motivo, muita gente adora esse anime. E o fato mais absurdo de todos, Girls Love é o único gênero do My Anime List inteiro, que basicamente é o IMDb dos animes, a não ter nenhum anime com uma nota acima de 8. E, bom, o motivo disso acontecer, a gente já sabe, é porque as mulheres são mais objetificadas. Também não é como se não existisse Yuris bons. Tem sim alguns que eu acho muito legais, como Bullet to You, Majirevo, Me Apaixonei pela Vilã, Asagao de Kazi-san, mas infelizmente isso é uma grande minoria. E hoje eu decidi reunir e comentar sobre vários animes Yuris populares que eu considero uma ofensa para a comunidade LGBT. Alguns deles, inclusive, são muito aclamados e bem falados, mas eu sinceramente não consigo entender o porquê. Mas, antes da gente ir pro vídeo em si, além de melhorar a qualidade do áudio dos seus vídeos de um jeito barato, você também quer usar ao vivo um autotune? Ou esses efeitos sem precisar instalar programa nenhum e ainda por cima conseguir fazer isso direto do celular? Pois então deixa eu te apresentar o mixer de som Fifine Ampli Game SC3, onde você pode conectar o seu microfone com uma entrada XLR que é simplesmente o padrão usado pela maioria dos estúdios profissionais. Abrindo a caixinha, que por sinal é muito bonitinha, eu gostei muito dela, ela vem com um cabo USB que você pode inverter a ponta pra usar tanto no PC quanto no celular, um cabo de áudio P2 pra caso você queira monitorar o áudio ao vivo com fone de ouvido, e claro, também veio o próprio mixer. E caso você não tenha percebido por esses efeitos de áudio que eu tô usando desde o começo, inclusive eu posso ficar mudando eles ao vivo. Que legal, consigo ficar mudando eles. Desde o início dessa publi até agora, vocês estão ouvindo meu áudio sendo gravado com o SC3 junto com o Ampligame M8, que também é um microfone com ótimo custo-benefício da Fifine. Mas o mais legal é que dá pra você conseguir uma qualidade parecida com qualquer microfone XLR. Outra coisa muito bacana é que o mixer, ele é muito intuitivo e muito fácil de mexer. Quer ajustar o volume do microfone da entrada do fone, é só ficar deslizando os controles. Quer ligar o autotune? Aperta o botão elétrico. Quer colocar efeitinho? Aperta o change voice. Quer desativar? É só pressionar os botões. O botão mute é autoexplicativo, muta seu microfone na hora. O botão consolzinho controla o RGB e até desliga ele se você segurar. O 48V serve pra ligar ou desligar a alimentação Phantom Power do XLR. E os botões custom servem pra você gravar um som e poder reproduzir depois só de clicar neles. É muita função. E tudo isso por aproximadamente R$200. É muito barato pra tanta qualidade de recurso. Enfim, se
Se você curtiu, o link do produto tá na descrição e no comentário fixado. E mais uma vez, muito obrigada Fifine por patrocinar esse vídeo. Eu acho que eu nunca fiz uma introdução tão longa de vídeo, mas... Oi, meu nome é Bia. Se você gostar do vídeo, deixa o like, faz essas paradas que todo youtuber gosta que você faça, se inscreve porque a maioria das pessoas que vê meus vídeos não são inscritas. E, com tudo isso dito, vamos começar a sofrer! Quando a mãe de Yuzu, a Ihara, se casa de novo, a Yuzu é obrigada a se mudar e ela é transferida pra uma escola só de garotas. Mas ela vê isso como algo positivo, pensando que vai fazer novas amizades. Mas já no primeiro dia de aula, ela é barrada pela Mei, a presidente do conselho estudantil, por quebrar as regras da escola. E pouco tempo depois, a Yuzu flagra a própria Mei beijando seu professor em um beco vazio. À noite, ao chegar em casa, sua mãe avisa em cima da hora que ela agora terá uma nova irmã, que é filha do homem com quem ela se casou. E adivinha quem é essa irmã? Sim, é a própria Mei! Uau, que surpresa! Eu nunca imaginaria isso! Como a mãe esqueceu de avisar isso antes, eu não faço ideia. Quer dizer, a gente sabe que é porque o anime só quer deixar o telespectador surpreso junto com a Yuzu, mas mesmo assim é ridículo. Pra aliviar o clima estranho, ela até tenta se aproximar da Mei, mas o jeito frio dela faz a Yuzu começar a provocá-la, e em resposta, a Mei joga a Yuzu no chão e rouba seu primeiro beijo à força. E o anime continua a partir daí, com a Mei alternando entre tratar a Yuzu com frieza ou provocá-la de forma romântica e sexual, enquanto a Yuzu tenta entender o que a Mei quer de verdade. Sim, esse é o Yuri mais famoso de todos que eu mencionei até agora, e só por essa sinopse já dá pra entender o quão problemático isso é, mas acredite em mim, o buraco é muito, muito mais embaixo. Pra começar, a abertura de 1 minuto e meio tem literalmente mais beijos consensuais, porque esse anime inteiro é uma sequência de acel romantizado. Logo no primeiro episódio, quando a Yuzu conhece a Mei, ela começa a passar a mão no corpo dela em público, tudo isso só pra confiscar o celular da menina, tipo, pra quê? E no mesmo episódio, quando a Mei beija a Yuzu, ela fica tentando se soltar, mas a Mei continua fazendo aquilo mesmo assim. No segundo episódio tem uma cena da Mei encurralando a Yuzu nua no banheiro e lambendo ela. E no mesmo episódio tem uma cena da Mei tirando a roupa da Yuzu à força, enquanto ela implora pra que ela pare. E não, também não é como se a Yuzu fosse inocente, porque no terceiro episódio, ela também beija a Mei sem consentimento. É bizarro como essas duas, elas vivem se a ser... Ai, quase que eu falo a palavra. Mas logo após, elas ficam falando que ai, nós somos apenas irmãs. Ai, eu quero apoiar ela como irmã mais velha. Nossa relação nunca vai passar disso. E nem dá pra culpar só os protagonistas, porque praticamente todos desse anime são problemáticos. Menos a amiga da Yuzu. Ela é bem legal, ela é bem carismática. Só que o anime só lembra dela quando a Yuzu precisa de alguma coisa. Logo depois, nós somos apresentados a Momokino, a vice-presidente do conselho estudantil e amiga de infância da Mei. E ela começa a ficar com ciúminhos da aproximação da Yuzu e da Mei. E ela acha que a melhor coisa a se fazer quanto a isso é a ser a Mei, só pra depois aparecer na frente da Yuzu e falar: eu passei dos limites com a presidente, ela só te vê como irmã, então por favor, apoie o meu relacionamento com ela. E um tempo depois, a Mei fica doente de tanto se esforçar, a Yuzu e a Momokino conversam sobre o bem-estar dela, e as duas viram amigas como se nada tivesse acontecido. Ah, você a ser a minha meia-irmã que é a minha crush, mas tá tudo bem, você é legal e se importa com ela. E depois disso a gente tem o arco da Matsuri, a amiga de infância da Yuzu, que tem uma voz fininha muito irritante. E ela trabalha vendendo conteúdos pra adultos dos outros na internet. E no fim do arco dela, ela simplesmente vira pra Yuzu e a Mei e ela solta um: ela tem 14 anos. 14 anos! Mas basicamente a Matsuri é uma manipuladora que tenta arruinar o relacionamento delas. Ela asseia a Yuzu, asseia a Mei e ainda força a Mei a ir num encontro com um dos velhos aleatórios da internet pra que ela vende aqueles conteúdos. E quando a Matsuri percebe que ela não vai conseguir destruir o relacionamento das duas, ela fica falando que eu perdi, a Yuzu com certeza me odeia agora. E a Mei responde com um: nós duas somos parecidas. O quê? E logo depois, elas viram amiguinhas como se nada tivesse acontecido. E a Matsuri começa a apoiar o relacionamento incestuoso das duas. Sim,
É o mesmo relacionamento que ela tava tentando destruir há 2 minutos antes. E isso é outro problema grotesco desse anime. Além das romantizações muito estranhas, a história é sem nexo e as mudanças de comportamento das personagens são muito mal construídas. Sem falar que o anime é muito repetitivo. Ele sempre segue esse mesmo padrão de aparece uma garota nova, ela se interessa por uma das protagonistas, ela tenta causar ciúmes na outra, acontece alguma situação desconfortável ou forçada, e no final todo mundo vira amigo como se nada tivesse acontecido. O mais triste é saber que esse foi o primeiro contato com o Yuri pra muita gente, justamente por ser o mais popular e o mais comentado, e ainda tem gente que recomenda essa obra dizendo que, Citrus é muito bom, se você gosta do gênero Yuri, você precisa assistir. Não, você não precisa, esse anime é horrível, problemático, mal escrito, e não tem como defender ele. Ele é horrível. Utena Hiragi é uma estudante comum obcecada pelas 3 Magia, um trio de garotas mágicas que protegem a cidade do mal. Certo dia, uma criatura mágica aparece na frente da Utena e oferece a ela a chance de se tornar uma garota mágica. Porém, ela é forçada a fazer parte do lado das vilãs? Ok, curioso. Quando eu soube dessa sinopse pela primeira vez, eu enxerguei um baita potencial no que o anime poderia fazer com esse cenário. A protagonista sendo obrigada a ficar do lado contrário das garotas que ela mais admirava. Uou! Sem contar que eu adoro animes de garotas mágicas. Inclusive, vários desses animes costumam ter um romance entre 2 mulheres implícito aqui e ali, mas em Mahou Shoujo ni Akogarete, esse romance é jogado na nossa cara, já que o anime é classificado como Yuri. Olha que legal! Quando a Utena vira vilã, ela se transforma em uma sádica que sente prazer em fazer as 3 Magias sofrerem, o que nos proporciona várias cenas longas e muito bem detalhadas delas sendo AC pela Utena e às vezes pelas suas companheiras vilãs também, que por sinal todas têm 14 anos, com exceção de uma delas que tem 9 anos. É uma criança. 9 anos. Cara, esse anime aqui eu só consegui ver só os primeiros 2 episódios. Depois disso, eu só aguentei ver os episódios pulando de tão enojada que eu tava. E o pior é que em cada episódio, eles fazem questão de apresentar um fetiche nojento diferente. O que eu mais estranhei aqui é que essa é a obra mais bem avaliada desse vídeo. Enquanto Citrus e os outros animes que eu ainda vou citar aqui tem notas de 5 ou 6, que são bem medianas ou até ruins, esse anime tem uma nota de 6,6 e o mangá quase 8. Então eu fui atrás de entender o porquê tem mais gente que o normal aplaudindo essa porcaria e aparentemente as pessoas acham a comédia e os personagens muito divertidos. Uau, que legal essa comédia em que a protagonista C 3 garotas. Em todo episódio, a gente tem cenas longas detalhando o sofrimento e a sexualização delas. Inclusive todas elas mal se tornaram adolescentes e uma delas ainda é uma criança. Eu tô gargalhando muito. Que comédia boa. Isso não tem propósito, não tem piada. Nenhuma crítica que mostre que a protagonista tá errada. Porque ela é incentivada a isso e a maioria das garotas gostam disso. Esse anime inteiro é uma fetichização pra quem gosta de BDSM, basicamente. Eu também vi pessoas falando que gostam do anime porque eventualmente ele vai desenvolvendo uma lore bem escrita, mas sinceramente não consegui perceber nenhuma história bem elaborada acontecendo, porque a maioria das coisas desse anime são construídas pra no final resultar em uma cena fetichizada de novo. Nossa, na verdade eu acho que esse anime aqui é o mais nojento desse vídeo. É um nojo ver isso sendo bem comentado e ainda tá na categoria de Girls Love, porque eu não consigo chamar isso nem de romance. É só uma sexualização e romantização fetichista e nojenta sem parar. Quando 2 amigas de infância, Yuma Okazaki e Hotaru Mizushina, vão a um karaokê com seus namorados, a Hotaru começa a provocar a Yuma com a desculpinha de que você e seu namorado vão fazer coisa pior depois, então eu vou te ajudar a praticar pra você não ficar nervosa com ele. Ou seja, traição, até porque NTR literalmente significa traição. E a história segue a partir daí, a Yuma tenta avançar o relacionamento com seu namorado, Takeda, enquanto a Hotaru continua beijando e tocando nela escondido sem consentimento. Ou seja, a Sé de novo. Eu genuinamente fiquei muito brava com esse anime. Não só pela traição e pelo Sé, mas também porque a Yuma é uma das personagens mais imbecis que eu já vi em um anime. A Yuma, ela passa o anime inteiro confusa de tipo, por que eu só penso na Hotaru? Por que ela faz essas coisas? E ela simplesmente deixa a traição acontecer. Ela não se opõe. E claramente, ela demonstra que ela tá desconfortável. Então a Hotaru, ela poderia perceber isso parar, mas não, ela também não para, porque ela é uma filha da puta.
nada. E também não é como se a Yuma fosse inocente porque, isso não é traição porque nós somos duas garotas, é homofobia internalizada, porque ela claramente sente medo do Takeda descobrir e a Hotaru vive prometendo que ela não vai contar nada. E ao invés de considerar terminar com o Takeda, não, ela continua com ele, começa a agir estranha com ele e em certos momentos ela até evita o cara, o que deixa ele muito inseguro. E o pior é que eu genuinamente fiquei com muita dó do Takeda porque ele é o único que presta nesse anime. Eu acho que se ele fosse de outra obra decente, eu realmente ia gostar bastante dele. Eu ia achar ele um ótimo personagem. E sim, o Takeda é o único personagem que presta. Porque o namorado da Hotaru, mais pra frente, tem um plot twist em que ele, na real, é um desgraçado que só liga pra sexo. E ele descobre a traição entre as duas e começa a chantagear elas, ameaçando contar tudo pro Takeda se elas não fizessem o que ele queria, que era sexo. E além disso, o melhor desse personagem de longe é que ele tem o grande objetivo de provar que sexo com homem é sempre melhor e que o lesbianismo é só uma brincadeira. Mas basicamente é por isso que a Hotaru ainda ficava com ele, era pra ele não contar nada pro Takeda. E aparentemente ela sempre só ficou com ele por causa de algum acordo que sinceramente eu não entendi por que a Hotaru aceitou isso. Se pá, eu acho que era só pra causar ciúmes na Yuma mesmo. Aí resumindo o que acontece no anime, o Takeda percebe que a Yuma não parece gostar dele e acha melhor darem um tempo, o que eventualmente vira um término e eles se afastam. Fica um clima muito estranho entre eles por um tempo, mas depois eles voltam a ser amiguinhos. Aí a Yuma fica mal e com ciúmes da situação da Hotaru com o namorado dela, até que só depois de 10 episódios inteiros, ela finalmente percebe que ela sempre gostou da Hotaru. E vocês sabem quem é que ajuda ela com conselhos amorosos? Sim, o Takeda! Tadinho, ele nem imagina que a pessoa pra quem a ex dele quer se declarar é justamente a mesma com quem ela tava traindo ele. E no final, a Yuma confronta o namorado da Hotaru, se declara pra ela, e as duas ficam juntas. Final feliz, uau, eba. Tem gente que defende esse anime dizendo que a Yuma só demorou pra entender o que sente por causa da homofobia internalizada, ou que ela não percebe o assé porque é entre duas mulheres, mas cara... Não! A Hotaru o tempo todo compara o que ela faz com a Yuma com o que ela futuramente faria com o Takeda. Então isso claramente tem um teor romântico e de qualquer forma continua sendo traição. Continua sendo assé. E o jeito como tudo isso é tratado com normalidade, sem consequência alguma, é nojento. Nossa, de longe, a cena que mais me deixou enojada é quando a Hotaru ameaça tirar a primeira vez da Yuma no meio do banho, mas ela não faz isso, graças a Deus. E depois a Hotaru vai até ela perguntar se ela ficou chateada. E a Yuma só responde com... E o anime trata isso como se fosse uma piada, como se fosse uma provocação bobinha. Não, cara, isso não tem que ser tratado de forma leve. Isso é literalmente... eu não vou falar essa palavra, mas isso tá sendo romantizado de forma bizarra. Aí, eu não posso deixar de mencionar que a autora de Citrus já fez uma arte pra esse anime. Tinha que ser da mesma laia, né? Tinha que ser. Sim, esse é o anime que eu citei no começo. O fatídico anime que me fez fazer esse vídeo. Mamori Tokonomi é uma garota que sempre sofreu bullying por ter um sobrenome que também pode ser lido como virgem. Mas tudo mudaria na sua vida quando certo dia ela é sequestrada e enviada para a ilha Mermaid, que é habitada por mulheres contaminadas pelo vírus A. E a Mamori é uma dessas mulheres, é por isso que ela foi enviada para lá. As pessoas contaminadas por esse vírus são divididas em duas classes. As Stars, que podem se transformar em armas quando... excitadas sexualmente, e as Liberators, que são quem excitam as Stars e manuseiam as armas. E a história segue com a Mamori descobrindo que é uma Star, se aproximando da sua Liberator, a Mirei Shikishima, que também havia acabado de chegar na ilha, e com ambas tentando fugir das governantes da ilha que querem capturar e usar elas. Esse anime é um caso especial, porque Valkyrie Drive é, na verdade, uma franquia inteira que consiste em 3 projetos. O anime, que eu descobri que foi roteirizado pelo mesmo cara que roteirizou todas as temporadas de Boku no Hero, um jogo de luta e um jogo social, cada um contando a história de um casal diferente. E eu acho que já dá pra saber logo de cara porque que essa franquia foi feita pra degenerados. As meninas toda hora têm que se pegar pra lutar. E não, por incrível que pareça, isso não é um hentai, isso na verdade é um anime pra adultos que passava na TV. Mas aqui, a gente tem uma situação parecida com Mahou Shoujo Nyakogarete, só que mais sem sentido e explícito.
nojento. Porque em Akogarete, apesar de ser nojento, existe toda uma construção por trás pra chegar naquelas cenas horríveis. Mesmo sendo terrível, elas não acontecem do nada. Mas em Valkyrie Drive, muitas das cenas são tão repentinas e bruscas, cara. Em todo episódio, quando as personagens estão andando, conversando ou fazendo qualquer coisa, quase sempre tem que ter um close gratuito na bunda, nos peitos delas. E em toda e qualquer oportunidade, o anime tem que deixar elas peladas. Nem é só nas lutas, mano. É até no dia a dia que isso acontece. E não, o único problema desse anime não é só a sexualização gratuita, porque novamente a gente tem romantizações esquisitas. No primeiro episódio, a Mirei beija e pega na Mamori sem consentimento 2 vezes. Ok que a Mirei pede desculpa e tecnicamente foi pra que a Mamori virasse uma arma e elas se protegessem das garotas que estavam tentando atacar elas, mas continua sendo desconfortante. No segundo episódio, a Mamori é capturada pela governante da ilha e pra utilizar a força dela, ela manda uma mulher pra Abu dela pra que ela se torne uma arma e rola uma cena explícita disso enquanto a garota pede pra parar. Graças a Deus, essa cena não dura por muito tempo porque a Mirei chega pra salvar a Mamori. Oi, aqui é a Bia do futuro, só pra reforçar um fato que eu acho bem importante, que esse anime, ele apareceu num tweet de 10 milhões de views. Então imagina o tanto de gente que foi assistir o anime sem saber que tinha essas cenas de vocês entenderam qual é que é o problema. E me incomoda muito como a Mamori tem voz e traços infantis. E a gente sabe que isso acontece porque o anime quer atrair um tipo de público esquisito. E, cara, eu só assisti até o 3º episódio. Eu larguei direto quando eu vi a primeira cena do 3º episódio, que é das 2 meninas de biquíni lá do primeiro episódio, sendo chicoteadas sem roupa e gritando. E é claro que tinha que ter um close gratuito na bunda da menina que tava chicoteando. Nossa, cara, é nojento. E assistindo o resto dos episódios, pulando muito, é claro, parece que isso se mantém pelo anime inteiro. Eles até tentam desenvolver uma história séria, mas eles nunca deixam de lado a sexualização. E eu descobri que literalmente o clímax do final da história é uma cena de tentáculos. E detalhe, todos os produtores desse anime são homens. Uau! Bom, existem alguns outros animes que eu poderia citar aqui, que eles têm problemas parecidos, mas eu acho que já deu pra entender a mensagem que eu queria passar de que a fetichização é sim um grande problema nos yuris. Porém, você deve estar pensando, mas Bia, existem algumas obras boas, certo? Então não é só a gente ignorar essas nojeiras e focar no que de fato propõe pra gente boas histórias e representatividades? E além do problema que eu já citei na introdução dessas obras serem escassas, e se a gente tem várias obras que tem um romance sáfico popular, ou o romance quase não é o foco, ou o anime é um grande de um queerbaiting. Mas a maior questão aqui é que até mesmo alguns animes yuri saudáveis possuem certos problemas. Não necessariamente são coisas que tornam a história em si problemática, mas são fatores que decaem muito na qualidade dos animes. Mas, bem, isso eu vou deixar meu amigo Tema falar mais sobre, já que ele também é alguém que assistiu e conhece muitos animes do gênero. Ok. Parece que eu tenho um problemão em mãos hoje. Bom dia, estrelinhas! Meu nome é Tema e eu vim me intrometer nesse vídeo pra falar um pouco sobre questões mais técnicas de animes yuri. Como alguém que, infelizmente, teve citas como primeira experiência no gênero, eu acabei me tornando alguém que procura bastante as obras positivas e bem escritas. E olha, existem algumas. Mas o que tem mais do que isso são problemas. E por isso eu vou falar desses problemas e como eles infelizmente afetam o gênero Girls Love como um todo. E nós vamos começar a nossa explicação com produções medíocres. Devido às condições do trabalho de animação japonês, vários animes acabam enfrentando problemas de produção, que variam desde episódios com má qualidade ou com roteiro bem meia boca, e até mesmo episódios que saem muito tempo depois por estarem prontos em cima da hora. Mas Tema, todo anime tem isso, porque isso seria um problema para os animes de yuri. Porque todo mangá yuri é adaptado por um estúdio merda. Como yuri é um gênero estatisticamente menos lucrativo do que yaoi, é muito difícil encontrar estúdios interessados em fazer um anime. E quando eles conseguem, ou é um estúdio extremamente iniciante, ou é um estúdio extremamente barato. Assim como foi no caso de Whisper Me a Love Song, ou Sasakoi, que fala do romance de uma guitarrista e uma admiradora dela. É uma obra bem fofa e com um desenho incrível. Sério, é muito lindo, leiam. Ótimo, o mangá amado está sendo adaptado e bastante gente está animada. Mas o estúdio... Vamos ver o histórico dele? Puta que pariu, o estúdio foi fundado em 2021 e só fez anime de light novel de fantasia ruim. E tem pedofilia também.
credo. Bem, com esse histórico maravilhoso, não deu outra. O diretor original saiu do projeto e o anime que ia sair em janeiro de 2024 foi adiado pra abril com outro diretor. As condições de trabalho eram tão precárias que todos os animadores vazaram. Enquanto isso, o novo diretor mandou os próximos episódios pra outros estúdios fazerem, e eles sempre saíam bem em cima da hora. Essa bagunça levou a vários adiamentos de episódios, pois não tinha mais horário para eles na grade de programação, e os 2 últimos episódios só vieram no final de 2024. Ah, e surpreendentemente, ou não, o estúdio Cloud Hearts anunciou falência, e o Blu-ray que poderia corrigir vários dos problemas foi cancelado. Putz! Ok, mas tirando tudo isso, o anime vale a pena? Não. O mangá é mensal, o que significa que vários capítulos têm mais de 30 páginas cada. A adaptação enfia vários capítulos com mais de 30 páginas em um episódio, o que significa que o ritmo é terrível e muito conteúdo é cortado. Um arco que tinha um desenvolvimento irado do casal principal foi deixado de lado. Basicamente, as lésbicas foram proibidas de serem lésbicas, e várias cenas perderam todo o sentido. E graças à produção minimamente conturbada, a animação é bem medíocre. Vários momentos essenciais passaram despercebidos, mas fora eles, as personagens ficam quebradas, algumas transições de cena são dignas do Windows Movie Maker, até viraram um meme por sinal, e tem muitas cenas que vemos que eles pegaram um PNG safado pra evitar trabalho extra. Ah, e o infame episódio 8, onde temos o show em que microfones ora somem e ora voltam. Que legal! E infelizmente o trabalho vocal não salva muita coisa. A dublagem é boa, bastante, mas as músicas, por serem improvisos do anime, são bem medianas. Dá pra ouvir, mas você não vai querer colocá-las na sua playlist, por exemplo. Ok, nós temos um problemaço aí, mas isso não deve ser o suficiente pra matar os animes Yuri. E você está, infelizmente, certo! Acompanhando de produções medíocres, o gênero Yuri é amplamente ignorado pelo grande público por uma série de motivos. Magi Heaven, por exemplo, é um anime muito bom. Bem escrito, tem uma animação irada, o casal principal é GOAT, mas temos um porém. Ele está num gênero comumente conhecido como adaptação de novel de fantasia, que, para muitos que não sabem, é um câncer junto do Isekai nas temporadas de anime. Mas mesmo que isso não seja suficiente, tem outro problema. O tipo de anime que tava saindo junto de Magi Heaven. Meu Deus! Tudo bem. Tivemos o anime da guria que é uma vilã, e ele deve ter sido de destaque. Eu vi muita gente falando, o que será que tava saindo quando ele saiu? Jesus Cristo! Ok. Magi Heaven e o Ataoshi foram bem azarados, mas Yagata é outro anime muito foda, e ele é bem feito. Mas que porra é essa? Sasakoi? Tá, cara, eu desisto, para. Quando combinamos produções ruins e destaque pífio perto de hypes da temporada, também temos o fator capitalismo. E isso é bem mais simples de explicar. Uma boa divulgação pode salvar em muito anime. Até mesmo animes com a pior história do mundo. Eu tô olhando pra você, Rent a Girlfriend. Só que com animes Yuri, isso não acontece nem a pau. Você dificilmente vai ver alguém além dos fãs das obras falando delas. Os serviços de streaming sempre vão preferir falar de um anime que tá no hype, ou mostrar cenas de um anime que é hype, ou destacar o anime que é hype no site deles, pois tudo acaba sendo sobre o que vai vender mais. Sem falar que tem vários animes Yuri que vão parar em serviços de streaming bem duvidosos. Como Blue Into You, que antes de ser lançado na Netflix apenas no final do ano passado, por muitos anos só estava disponível exclusivamente na High Dive, um serviço de streaming que não existe no Brasil, por sinal. E mesmo sendo facilmente um dos melhores do gênero e tendo um anime muito bem produzido, dos pés à cabeça, infelizmente ele nunca vai encontrar uma luz no fim do túnel por causa desse imprevisto. Pois é, gente, streaming é uma coisa bem séria. Ah, e aproveitando que eu falei dos fãs há uns segundinhos atrás, nada supera isso aqui. O que acaba cimentando e muito as esperanças de alguém que aprecia o gênero Yuri são essas obras que tem muito subtexto, mas nunca nada concreto. E isso vai desde animes confirmadamente Yuri, como Adachi Mamura, que constantemente inventa todo tipo de desculpa para impedir que o casal principal aconteça. E quando ele acontece, a relação acaba sendo uma bosta. Até animes onde as protagonistas são descaradamente lésbicas, mas ninguém tem coragem, o culhão, a mão de ferro de afirmar com toda certeza de forma concreta que elas se amam romanticamente, como em Madoka Mágica. E mesmo quando temos algo concreto em algum anime, mesmo que seja, no finalzinho dele, a empresa dona dos direitos vai lá, pensa com a cabeça do capitalismo e simplesmente descanoniza o casal principal. Isso não é mentira não, aconteceu com Gundam The Witch from Mercury, com a desculpa de que, abre aspas, o final está aberto a interpretações. Uau, que legal. Sem falar nas milhares de obras que tem sim Yuri no meio, mas é exclusivamente pelo bem das gargalhadas, como Yuri Yuri, Sakura Trick e Yuri's Majob. Uau, que bacana, piada sobre mulheres se beijando. É tipo aquele fã de anime insuportável que olha pro beijo do Naruto do Sasuke e ri porque...
gay. Mas o que mais me deixa indignado é quando o evento Yuri onde o foco não é esse. E infelizmente, esses são os exemplos mais fáceis de mencionar. A maioria dos animes focados em um grupo de garotas fazendo alguma coisa, como Bot The Rock, K.O., Do It Yourself, Yuri Camp, e até franquias enormes como Love Live e Bandori, se tornam um grande centro de chips Yuri, por mais que as ideias desses animes não seja criar um romance. Sem falar que tem obras que nem tem subtexto, mas o estúdio vai lá e simplesmente coloca por algum motivo, como Hibiki Euphonium, que é da Kyoto Animation. Tem subtexto que não tem na novela original, isso é bizarro. Muitos fãs gostam de usar a desculpa do subtexto, tem isso e aquilo que você não viu, mas na verdade, isso é uma desculpa pra não admitir que, em boa parte dos casos, não existe nada 100% concreto. Um bom exemplo disso é Hoshikuzo Telepathy, um anime que eu gosto muito, mas que por causa de um marketing no mínimo enganoso, é considerado um Yuri. Literalmente não tem nada no anime, além de garotas fofas falando sobre ficção científica e aliens. Céus, até Gundam, que é uma franquia que eu amo e eu mencionei no começo, sofre com esse público. Gundam é uma franquia que fala muito sobre seu universo e fala muito sobre batalhas com robôs gigantes, a relação da humanidade com o espaço sideral, mas muitos começaram a franquia por The Witch for Mercury e assistiram sem absorver nada da história e só ficaram pelo casal principal. E digo mais, Gundam de Quacks, que terminou mês passado, sofreu com esse mesmo público que só pensa em subtexto, até onde mesmo uma conta focada no, entre aspas, chip Yuri, surtou porque o caso dela não era canônico. Ela desceu a um nível tão patético a ponto de inventar mentiras, dizendo que o anime era mal escrito, e que tinha 1000 furos, e que você tinha que ver outros animes da franquia que eram melhores, e que não sei o que lá. Mas tema, pode ser uma crítica construtiva da parte dela. Eu sou fã de Gundam há quase 10 anos, e eu digo com certeza absoluta que G-Quacks é um anime incrível e uma ótima adição ao repertório da franquia. Sem falar que eu tenho esse tweet aqui pra provar que nunca foi sobre a qualidade do anime. A falta de bons animes do gênero, infelizmente, fazem os fãs acertarem migalhas, ou pior, criarem migalhas. Isso acaba sendo muito triste, ainda mais quando a internet tá cheia de pessoas malucas que vão ficar forçando para os outros que essas obras são Yuri. Eu sei que o que eu tô discutindo aqui é meio nebuloso e pode sim parecer um ataque às épicas, mas não é. Eu não sou um ultra fã de Yuri como a Bia é, mas eu gosto do gênero o suficiente pra defender a ideia de que sim, ele merece um espaço entre os grandes animes da temporada. Eu só tô aqui pra esclarecer algumas coisas, pois nem todo mundo tem paciência pra ler número, e pra dizer que vocês devem sempre procurar pelas boas obras, sem preguiça. Eu sei que é complicado, mas vale sim o esforço. Mas, enfim, eu já falei demais, então meu blá 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 acaba por aqui. Bia, muito obrigado pela oportunidade de falar isso tudo, e agora eu vou voltar a ver meu Witch Watch. Bye bye, galera! É, o clima desse vídeo tá muito triste, né? Eu até já tô meio cansada porque eu já tô há mais de 1h30 gravando. Mas durante todo o vídeo, a gente só criticou coisas ruins, então eu gostaria de finalizar com algo bom. Eu quero falar sobre como esse gênero ainda tem esperança. Isso porque a gente teve anúncio de adaptações em animes dos mangás de I Want to Love You, To Your Dying Day, o Yuri Verde. Na verdade, o nome é O Cara Que Estou Afim Não É Um Cara, mas é um nome gigante pra caramba, então todo mundo chama de Yuri Verde porque as páginas são verdes. This Monster Wants to Eat Me e o Atanari. Eu não posso garantir 100% que serão boas adaptações. Podem sim ocorrer problemas de produção em algum desses animes, mas pelo menos são obras com histórias bacanas e os trailers que já saíram estão ótimos, especialmente do I Want to Love You, To Your Dying Day. Nossa, o design e a animação disso aqui estão impecáveis. Mas um detalhe interessante aqui é que todas essas adaptações foram anunciadas em um período de 6 meses. E isso é um ótimo sinal, porque significa que ultimamente mais obras boas estão recebendo adaptações. Ou seja, com o passar do tempo, a gente vai ter uma quantidade maior de animes Yuris legais, e isso pode deixar de ser algo muito escasso. Então, felizmente, nem tudo tá perdido, e eu espero muito que essas obras ofusquem as obras problemáticas. Eu realmente ainda não consigo acreditar que justo Citrus carrega o posto de Yuri mais famoso. E é legal reforçar que existem muitos mais mangás Yuris bons do que animes, já que a quantidade de Yuris existentes é 10 vezes maior nos mangás. Eu posso recomendar aqui, por exemplo, The Summer You Were There, Minha Experiência Lésbica com a Solidão, e as versões em mangá de Blunt to You, Me Apaixonei pela Vilã, e Whisper Me a Love Song, que são melhores do que os animes e avançam mais na história. E além disso, existem alguns mangás coreanos Yuris, que no caso se chamam manhwas, que eu também posso indicar e eles são ótimos, como Tamen Degushi e I Love M. Infelizmente, eu não sou uma pessoa que gosta muito de ler mangás, eu prefiro muito mais ver histórias animadas, mas pra quem curte ler, aí tá umas indicações boas pra vocês. E eu acredito que seja isso, finalmente!
Gente, minha garganta já tá muito cansada. Eu não esperava de verdade que esse vídeo ia ficar tão longo. Eu acabei me empolgando demais na hora de escrever o roteiro e eu escrevi um negócio imenso. Mas comentem aí embaixo a experiência de vocês com animes Yuris, se vocês já conheciam alguma das obras que eu citei no vídeo e o que vocês acham delas. Vamos discutir sobre esse assunto? Eu quero agradecer o Tema por ter participado desse vídeo. A participação dele não tava nos meus planos inicialmente, mas teve um dia que eu tava em cal com ele e uns outros amigos meus e eu mencionei que eu tava fazendo esse vídeo. Aí o Tema me pediu pra participar e ele sugeriu o assunto que ele poderia abordar e eu gostei muito da parte dele. Eu acho que adicionou bastante no assunto. Eu vou estar deixando o canal dele na descrição e vão lá dar uma olhadinha. O Tema faz uns conteúdos muito bacanas, sem contar que ele é um amigo muito querido meu, ele é muito gente boa. Eu gosto muito de você, Tema, tamo junto, meu amostradinho Skibidi Sigma. Eu também quero agradecer os membros, como sempre, vocês ajudam muito o canal financeiramente. E muito obrigada a você que assistiu esse vídeo até aqui, e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!